Olá, amigos do Facebook, boa noite! Estamos chegando aqui para mais uma noite, estarmos juntos para falarmos sobre a palavra do nosso Deus. É uma alegria muito grande podermos ter esse espaço para poder compartilhar com você a palavra do nosso Deus. É uma alegria poder recebê-los, uma alegria muito grande poder estar junto com vocês aqui nessa noite. E eu quero desejar que sejam todos muito bem-vindos. Aí chegou a Cristiane, o Roberto, nossos amigos de sempre. É um prazer estar junto com vocês aqui. E creio que Deus já tem preparado aí uma semana muito abençoada para nós. E vamos começar a semana já meditando um pouquinho sobre o que a palavra de Deus fala conosco, não é? Tem sido tão gratificante poder ouvir tantos amigos, tantos pastores, tantos queridos ministrando a palavra de Deus para a gente, e é muita alegria. Eunice Antunes chegando, muito prazer, seja bem-vinda, e podemos assim estar meditando nessa palavra, né? Esses primeiros minutos sempre ficamos aqui aguardando nossos queridos chegarem, e na expectativa de que possamos daqui a pouquinho orar e começar juntos a meditação dessa palavra. Espero que todos vocês estejam bem, espero que as famílias estejam gozando de saúde, espero que todos estejam na paz do Senhor, e é muito bom poder meditar na palavra. Esses dias têm sido dias de muita reflexão. Eu creio que a humanidade nunca refletiu tanto sobre a sua própria vida, sobre os acontecimentos. Tem sido uma oportunidade muito gratificante para nós podermos pensar aquilo que nós temos vivido, né? Então vamos aproveitar que nossos queridos estão chegando, vamos parar um minutinho, vamos orar e vamos entregar esse tempo nas mãos de Deus. Claudinha Magalhães chegando também, um prazer estar com você. Tempão que a gente não se vê, podendo nos encontrar aqui. Amigo do Renato Cisi chegando. Um prazer estar junto com vocês. Vamos então orar nesse momento e em seguida nós vamos compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração para essa noite. Meu Deus, meu Pai, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que temos de poder parar alguns minutos nessa noite e podermos juntos refletir acerca da sua palavra. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui presentes. Muito obrigado por aqueles que puderem estar e que vão assistir esse vídeo posteriormente. Que o Senhor possa igualmente abençoar a todos, Senhor. E que a sua palavra possa nos fortalecer para esse tempo chamado hoje. E que a gente possa, junto com ela, ser alimentados e glorificar o teu nome em tudo aquilo que o Senhor nos chamar para realizar. Fica conosco nesses minutos. E fica conosco no restante dessa noite, ao longo dessa semana, guardando-nos nas tuas mãos. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Semana passada, nós falamos um pouco sobre um personagem que eu gosto muito, chamado Gideão, né? Gideão, como eu comentei, estava passando uma crise muito grave, uma crise que já durava 7 anos, e toda vez que Israel plantava, os midianitas subiam e destruíam, os amalequitas, os midianitas subiam e destruíam a sua plantação. Olha que coisa terrível, a ponto do povo de Israel fugir, se refugiar, criar covas e cavernas para si nas montanhas e ficarem lá escondidos. E a gente pode parar para pensar nessa situação, e nós vimos ali um homem, Gideão, que foi realizar uma coisa improvável, foi malhar trigo no lagar, e ali o anjo lhe apareceu debaixo do carvalho, conversou com ele. E aqui nesse texto de Gideão, eu quero começar lá no versículo 15, quando Gideão faz uma declaração para Deus, a manifestação que ele tem: ah, Senhor meu, ai, Senhor meu, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o menor da casa de meu pai, e a casa de meu pai a mais pobre daquele tempo, daquela terra. Então, pensa bem, como pode uma pessoa
com essa característica, ou se vendo com essa característica, realizar alguma coisa que seja significativa para si, para sua família e, quiçá, para o seu povo. Muitas vezes, como nós nos vemos diante das situações, vai definir a postura que nós vamos ter diante das situações. Mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, na minha vida, na sua vida que está aqui assistindo, na vida da sua família, não importa o posicionamento que nós temos diante da sociedade, não importa exatamente quem nós somos, o que importa, o que é determinante para que as coisas aconteçam na nossa vida, em primeiro lugar, é aquilo que Deus decidiu fazer. Contudo, Gideão, depois que recebeu aquela palavra, ele não fugiu. Já a atitude dele já mostrava que ele não era um homem de fugir. Ele era um homem de atitude, era um homem de fazer alguma coisa. Ainda que ele estivesse fazendo escondido no lagar, um lugar mais reservado, onde ele estava malhando o trigo, não na eira, o lugar seria a eira aberta, talvez para não ser visto, talvez para não ser reconhecido, estar mais protegido, mas ele estava ali tomando uma atitude para botar o trigo a salvo daqueles que estavam agredindo a sua terra. Então ele era um homem de atitude. Quando Deus falou com ele através do anjo, ele se viu muito pequeno, não entendeu como ele poderia estar sendo abordado por um anjo de Deus sendo tão pequeno e de uma família tão pobre. Então, se nós, ainda que sejamos pequenos, ainda que nos vejamos pequenos, ainda que nos vejamos de uma forma muito insignificante, se nós confiarmos naquilo que Deus está nos chamando, Deus vai nos usar, porque o propósito é dele, a vontade é dele, e o poder para realizar alguma coisa é dele. Pois bem, dando um salto, por que nós nos vemos incapazes diante das situações? Por que nós nos atemorizamos? Por que nós ficamos cheios de ansiedade, cheios de dúvidas, com medo, e muitas vezes somos paralisados? Se nós temos a palavra, se nós conhecemos a palavra, se nós temos uma história de vida até aqui, por que então essas coisas nos acometem? Oséias, eu queria ver com você, Oséias no capítulo de número 3, apenas esse versículo, no versículo de número 6, ele diz assim: o meu povo, Deus falando através do profeta, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A destruição do povo que estava ali debaixo da palavra profética de Oséias estava sendo destruído por falta de conhecimento. Ora, eu pergunto a você, qual o conhecimento que você tem dentro de você em relação ao que está na palavra, que lhe produz força, disposição e ânimo para enfrentar as situações que você vive, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo de quarentena e de pandemia? Existe uma diferença muito grande em ter conhecimento e ter informação. Não basta ser um cristão cheio de informação. Conhecer tudo o que está escrito na Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, como dizemos. Não basta você conhecer todos os princípios que estão na Bíblia. A informação, ela não é um conhecimento. Informação é um dado, é apenas uma informação. E essa informação, ela precisa ser de alguma forma apropriada, porque as informações se perdem. Quantas notícias nós recebemos e caem no esquecimento? Quantas coisas nós sabemos no dia a dia caem no esquecimento? Você consegue se lembrar a previsão do tempo de 2 meses atrás? Você consegue se lembrar qual era o valor, por exemplo, de uma moeda estrangeira 1 ano e meio atrás, exatamente naquela data? São informações que muitas vezes naquele momento elas têm uma importância, mas ao longo do tempo ela vai se perder. A sociedade está cheia de informação. A internet tem sido um canal de informação vastíssimo. Nós encontramos informações de tudo que nós quisermos, nós encontramos. Você vai
na internet, encontra. Você vai nos vídeos, você encontra informação, tutorial para fazer qualquer coisa. Mas o conhecimento é quando essa informação que você adquire, ela é apropriada por você. Quando ela é integrada dentro do seu cérebro. E ela passa a fazer parte do que a gente chama memória de longo prazo. Quando essa informação é apropriada por você e ela é guardada na sua memória, você não vai esquecer dela e ela vai ter influência no seu comportamento. A informação pode até ter uma influência momentânea no seu comportamento, mas o conhecimento, ele vai ser de certa forma entronizado e ele vai criar o seu padrão de conhecimento, de comportamento. Quando nós agimos ou reagimos a qualquer estímulo que recebemos, é o conhecimento que adquirimos ao longo do tempo sobre aquele determinado estímulo que vai fazer com que a gente haja ou reaja a ele. Então é muito diferente ter uma informação do que ter um conhecimento. Quando Oséias diz, porque Deus o falou para dizer, o meu povo perece por falta de conhecimento, o povo perecia por falta de informações que tivessem sido apropriadas por eles, que pudessem nortear o seu comportamento, seja em que circunstância fosse. Para Gideão poder acatar a palavra daquele anjo, embora se sentindo muito pequeno, muito diminuído, certamente Gideão tinha conhecimento de quem era o Deus de Israel. Ele chega ao ponto de dizer, não sai daqui, fica aqui, que eu vou buscar a minha oferta. Vai lá, pega a farinha, faz um bolo, traz um bolo, faz prova com Deus, se é você mesmo. Quando o Gideão diz isso para o anjo, para Deus, faz assim, eu quero que chova e molhe o algodão e não molhe a grama. Ou vice-versa, nas duas provas que ele fez, quando ele fala isso, é porque ele sabia que existia um Deus que tinha poder para fazer acontecer aquilo que ele estava questionando. Isso é conhecimento. Conhecer é muito mais do que saber que existia, é ter a convicção de que aquela informação foi apropriada e ela é uma informação que você a tem como verdadeira. Tem pessoas que têm informações como verdadeiras, conhecimentos como verdadeiros, que na verdade não constam da palavra de Deus. E a nossa sociedade hoje tem vivido muito isso. Existe um termo chamado de pós-verdade, onde muitas pessoas hoje na sociedade dizem que cada um tem a sua verdade. Cada um acredita naquilo que quer e tem a sua verdade. Mas nós temos um postulado, nós temos uma palavra viva, única, que não muda e não vai mudar nunca. A palavra de Deus é a mesma. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. A Bíblia diz que na sua palavra não há sombra de variação. Ou seja, não há variação. Quando essa informação é entronizada por nós, e nós transformamos isso num conhecimento da verdade, a nossa atitude vai ser correspondente a essa informação que nós aprendemos e tomamos como verdade, porque se tornou um conhecimento. Aí nós não pereceremos, porque teremos o conhecimento da verdade. Eu pergunto para você, quem é você? Como você se vê? O que você acha que é capaz? Quanto você acha que pode suportar de dificuldades ou de pressões? O que você acha que pode ser resolvido das questões que para você hoje estão em aberto? Quantas coisas você tem hoje na sua vida que se pudesse você já teria resolvido, mas talvez o seu esforço, a sua dedicação, as tentativas que você fez não foram suficientes para trazer uma solução. E você diz assim, meu Deus, eu não posso resolver, eu não sei resolver, eu não consigo resolver. Ou você diz, nunca mais eu vou resolver, nunca mais eu vou ter essa situação. Como tem sido o seu comportamento diante dessas situações que você eventualmente tem vivido? E cada um de nós tem vivido as suas situações peculiarmente. Se você tem conhecimento da palavra de Deus, se você tem conhecimento da verdade, algumas delas vão saltar tão grande para você, no meio da dificuldade que você viver, que você vai dizer assim, não, a palavra do meu Deus é maior do que a circunstância que eu estou vivendo. As promessas do meu Deus são diferentes das situações que eu estou vivendo. Existem palavras vivas que saltam dentro de nós, e você pode acreditar nelas, porque a palavra de Deus não mente. Eu queria apenas ler um trecho com você, para nós podermos orar, que eu gosto dele muito, que está lá, dois trechos na verdade. Primeiro está no Evangelho de João,
no capítulo 1, no versículo 12, que é uma verdade a meu e a seu respeito. Mas todos quanto o receberam, fala de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O conhecimento desta verdade faz-nos entender que, independente da circunstância que nós possamos estar vivendo, nós somos filhos de Deus. Você que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio para aquele que nele cresce, não morresse, mas tivesse vida eterna, você tem alvos na sua vida muito superiores às circunstâncias que a humanidade está vivendo. Porque você não olha a circunstância, você olha o conhecimento da verdade que está gravado dentro de você. E aqui, o outro texto que eu gosto muito, que eu acho muito importante, nós conhecermos, nós temos ele gravado dentro de nós, ele está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda é conhecer essa verdade. Coisa tremenda é saber que Deus tem isso para nós. Que coisa tremenda é nós olharmos as circunstâncias à volta e dizer assim, peraí, eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus certamente cuida do seu povo. Deus certamente cuida de nós. Quando Jesus disse lá no livro de João, né, no capítulo 15, né, no capítulo 15 de 4, se não me engano, 4 a 10, diz assim, se vós permanecerdes em mim, como eu permaneço no vós, a minha palavra vai permanecer. Ele fala 12 vezes a palavra permanecer. Sabe o que significa isso? Conhecimento, ele é adquirido, ele é apreendido pela repetição das vezes que você entra em contato com aquela informação. Uma informação que é repetida várias vezes diante da sua mente, diante do seu cérebro, ela vai se transformar num conhecimento. Então, para conhecer a palavra de Deus, é preciso ter contato com ela constantemente. E para ter contato com ela constantemente, você tem que ter crendo que não é uma pessoa qualquer que está lendo. Você é filho do Deus que permitiu que aquela palavra fosse escrita. Então, se você olhar para você e ver que você talvez não tenha uma posição social muito alta, ou você tem uma posição social muito alta e está receoso de perdê-la, ou você tem bens ou você não tem bens, ou você estudou muito ou estudou pouco, ou você é de uma classe social mais abastada ou menos abastada. Se você olhar para essa condição sua, humana, diante dos fatos, você provavelmente vai ter a sua fé abalada. Mas quando você sabe que Deus não faz acepção de pessoas, que você é uma pessoa única e exclusiva porque Ele criou você, e você olhar para a palavra e conhecer a palavra, você vai passar por toda e qualquer situação, todo e qualquer vento, e vai permanecer de pé, e a palavra de Deus vai permanecer viva na sua vida. Eu quero orar com você, porque eu tenho certeza que tanto eu quanto você precisamos conhecer essa palavra para permanecermos firmes diante das intempéries. Eu e você precisamos, certamente, nossa família precisa, nossos parentes, nossos amigos precisam permanecer firmes, unidos, porque o tempo que temos pela frente não sabemos qual será. Não temos como prever. Temos, talvez, por algumas informações que temos tido, alguns prognósticos que os homens têm feito, nós temos uma ideia do que pode vir a acontecer pela frente. Mas a resposta certa dos lábios da nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele é que sabe o que vem pela frente. Tudo indica que são tempos apertados, tempos difíceis, mas é o tempo de cada vez mais estarmos unidos, cada vez mais estarmos focados no conhecimento desta palavra, cada vez mais estarmos fortalecidos por ela para podermos permanecer. Eu preciso de você, você precisa do seu irmão precisa de você, todos nós precisamos uns dos outros. Estarmos unidos em oração, estarmos unidos em comunhão, estarmos unidos na fé, porque certamente o tempo virá em que o Senhor vai resgatar aqueles que foram feitos filhos de Deus para viverem eternamente com Ele, e eu faço questão de fazer parte dessa família junto com você. Amém? Vamos então orar nesse momento.
Vamos entregar os dias que estamos vivendo nas mãos do Senhor, vamos entregar as dificuldades que estamos vivendo, vamos entregar as preocupações, as dúvidas e vamos pedir que Ele nos mostre através do Espírito Santo, é Ele que nos faz lembrar a sua palavra, vamos pedir que Ele starte dentro de nós esse pensamento, essa reflexão sobre a sua palavra, que ela venha à tona na nossa memória, tudo aquilo que nós já conhecemos da palavra, para que nós possamos nos calcar sobre ela e permanecermos firmes, mesmo nos dias das adversidades. Amém? Feche seus olhos, se você desejar. Vamos fazer uma oração nesse momento, para entregar a nossa semana nas mãos do nosso Deus. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos, porque a tua graça é melhor do que a vida, diz a tua palavra. E nós temos o privilégio de, pela fé em Cristo Jesus, sermos considerados filhos de Deus. Essa é a nossa fé, Senhor. Ainda que o mundo tenha outra fé, ainda que cada pessoa tenha a sua fé, nós compreendemos que cada um tem o direito de crer. E nós cremos que tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo para livrá-lo do mal, do pecado, e para lhes dar a vida eterna, através dessa fé e desse reconhecimento. E nós reconhecemos que tu és o Senhor. E te pedimos que, através do Espírito Santo, o Senhor possa nos revelar a sua palavra e que o conhecimento dessa palavra possa saltar dentro de nós, nos gerando força, nos gerando ânimo, nos gerando discernimento, nos gerando a capacidade de avançar para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós sabemos que tu tens grandes obras preparadas para o teu povo. Tu tens uma promessa de vida eterna. E nós queremos permanecer firmes, fiéis até o fim, para podermos receber a coroa da vida. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Como seres humanos, nós somos falhos, somos faltosos, temos dificuldade muitas vezes de compreender as circunstâncias que vivemos, mas nós precisamos de Ti, da Tua bondade e do Teu amor. E eu creio que os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo nesse momento, talvez tenham as suas dificuldades e as suas lutas, talvez tenham as situações que eles não conseguem compreender, mas que o Teu Espírito Santo possa trazer não apenas a luz para poderem compreender os momentos que vivem, mas sobretudo a força e a fé para permanecerem firmes, inabaláveis, como os montes de Sião, e permanecerem para sempre até o dia que o Senhor declarar a nossa salvação. Nós te bendizemos, te louvamos por essa noite e entregamos essa semana em Tuas mãos para a glória e honra do nome de Jesus, pelo que já somos gratos a Ti. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma semana muito abençoada e permanece firme e busque cada dia mais o conhecimento da palavra do nosso Deus. Deus te abençoe. Até a próxima segunda-feira, 21h30, estaremos juntos. Um grande abraço, a paz e até lá.